No vídeo de hoje estudaremos equação do segundo grau com uma incógnita. Vamos analisar a seguinte situação. O professor Almeida propôs o seguinte desafio para a professora Bárbara. O dobro do quadrado de um número real é igual a 50. Que número é esse? Já sei. Vou escrever uma equação para descobrir esse número. Eu vou indicar o número real desconhecido por x e o seu quadrado por x ao quadrado. Como o professor Almeida disse que o dobro do quadrado do número real era 50, eu vou representar essa situação por 2x ao quadrado igual a 50. Observem aqui que eu estou utilizando a minha variável x. O exemplo propôs o dobro, então 2x, só que ele propôs o dobro do quadrado, então 2x ao quadrado. E tudo isso tem como resultado 50. Então, 2x ao quadrado igual a 50. 2x ao quadrado igual a 50 é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Então, aqui nós temos claramente um exemplo de equação do segundo grau com uma incógnita. Aqui, no caso, é a minha incógnita x. Dessa forma, denominamos equação do segundo grau aquela que pode ser reduzida a uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a e b são números reais com a diferente de zero e o maior grau da incógnita é 2. Chamamos a, b e c de coeficientes. Então, aqui o conceito de coeficientes já havia sido passado anteriormente. O que apareceu de novo para a gente é que uma equação do segundo grau pode ser reduzida ao formato ax² mais bx mais c igual a zero e o maior expoente da incógnita tem que ter grau 2. Vamos analisar alguns exemplos de equações do segundo grau com uma incógnita. Aqui no primeiro exemplo, nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Observem aí que é uma equação do segundo grau, pois o meu expoente da minha incógnita aqui é 2, o meu maior expoente, é sempre o maior expoente. E analisando os meus coeficientes, o meu a é 1, porque ele está acompanhando aqui o meu x², o meu b é menos 5, que está acompanhando aqui o meu x, e o meu c é 6, que está aqui como coeficiente isolado, né? Sem variável. Exemplo 2. 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Novamente, uma equação do segundo grau. Temos aqui como maior expoente o grau 2. E os meus coeficientes são a vale 6, b vale menos 1 e c vale menos 1. É só observar aqui, a minha incógnita x está sendo acompanhada pelo meu a, então o meu a vale 6. A minha incógnita x sendo acompanhada pelo meu b, que nesse caso é menos 1, e o meu c também menos 1. No terceiro exemplo, temos menos 7x ao quadrado menos x igual a zero. É uma equação do segundo grau. Aqui o meu a está valendo menos 7. O meu b está valendo menos 1 e observe que aqui o meu c ele não aparece. Não é que ele não existe, o valor dele é zero. Ele não está aparecendo aí para a gente, então nós consideramos o c igual a zero. Deixa de ser uma equação do segundo grau por causa disso? Não, ela passa a ser uma equação do segundo grau incompleta, que nós vamos ver mais na frente como identificar. No quarto exemplo, temos menos x ao quadrado menos 16 igual a zero. Também é uma equação do segundo grau. Aqui o nosso a é menos 1. Observem aí que é importante a gente sinalizar o sinalzinho aqui do número, então menos 1. O meu b é zero, porque observem que não tem b aqui, não tem um coeficiente acompanhando a variável x. E o meu c é menos 16. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau, que assim como no exemplo anterior, é incompleta pela ausência do b.
mais na frente vamos ver com mais detalhes o que caracteriza uma equação incompleta. Cuidado! As equações a seguir não são exemplos de equações do segundo grau com uma incógnita. x² mais 2y² igual a 8. Ela é uma equação do segundo grau? É, mas ela não é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Observe que nesse caso aqui nós temos variável x e variável y. Nós temos duas variáveis, x e y. Então, ela não tem uma incógnita, ela tem duas. x² mais 4x³ menos x igual a menos 7. Não é uma equação do segundo grau, pois o maior expoente da incógnita x é 3. Então, se você analisar aqui de maneira muito tranquila, aqui nós temos expoente 2, aqui expoente 3 e aqui expoente 1. O grau da nossa equação é definido de acordo com o maior grau da incógnita. Nesse caso, o meu maior grau é 3, então ela não é uma equação do segundo grau. Muito obrigada pela participação, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!